Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ellie Grafts tinha 39 anos na época dos fatos e vivia em Newton, Connecticut, nos Estados Unidos. Ela morava com o seu marido, Richard Grafts, e seus 3 filhos. O marido dela, Richard, trabalhava como piloto de aviões e a Ellie era aeromoça. O relacionamento dos dois era conturbado desde o início, desde a época do namoro, isso porque o Richard era um homem abusivo com Ellie e desrespeitava e humilhava muito ela em discussões que eles tinham com frequência. Ele também era infiel e a Ellie sabia disso, ela já tinha descoberto aí várias vezes que ele teve casos extraconjugais com outras mulheres e ele também era controlador com o dinheiro, fazendo com que a Ellie pagasse quase todas as despesas da família com o dinheiro dela. Em setembro de 1986, a Ellie desconfiou que o Richard estava traindo ela mais uma vez. Ela contratou então, dessa vez, um investigador particular chamado Keith Mile para seguir o Richard e conferir se realmente ele estava a traindo. O investigador então confirmou as traições e mostrou a Ellie fotos do Richard com outras mulheres. Cansada desse desrespeito de Richard com ela, a Ellie contratou um advogado e finalmente pediu o divórcio a Richard. Em 18 de novembro de 1986, os colegas de trabalho de Ellie deram uma carona para ela até em casa no fim do dia de trabalho. Naquela madrugada, aconteceu uma forte tempestade de neve na cidade e na manhã do dia seguinte, a Ellie não apareceu no trabalho. Preocupados porque a Ellie não costumava faltar no serviço, ainda mais sem justificativa, os amigos dela procuraram o Richard e questionaram a ele por que ela não tinha ido trabalhar. Ele então disse que ela tinha ido trabalhar sim, mas que estava pegando outros voos. Porém, os dias foram se passando e a Ellie não voltou a aparecer no trabalho. Ainda mais preocupados, os colegas continuaram questionando o Richard, mas sempre que era questionado, ele falava várias justificativas, dizia que a Ellie tinha ido visitar a mãe dela na Dinamarca, que tinha ido viajar para outro estado para visitar um amigo, ou que estava em várias outras viagens. Desconfiados, os colegas de Ellie ligaram para a mãe dela para confirmar essa história de que ela tinha ido visitá-la, mas a mãe de Ellie disse que ela não estava lá e que não tinha visitado ela nos últimos dias. Os colegas de Ellie já estavam muito desconfiados porque eles sabiam sobre o temperamento difícil do Richard, a Ellie já tinha contado a eles sobre várias discussões do casal e também já tinha dito que o Richard já tinha chegado a agredi-la uma vez. Além disso, depois que pediu o divórcio, ela se mostrou preocupada e com medo de que o Richard fizesse algo com ela, e chegou a dizer para os colegas que se algo acontecesse com ela, não era para eles acreditarem que foi um acidente. Convencidos de que tinha algo errado com a ausência de Ellie, os amigos dela procuraram a polícia para registrar o seu desaparecimento cerca de 2 semanas depois que a viram pela última vez no dia 18 de novembro. Porém, eles não receberam muita atenção das autoridades. Sabendo sobre o desaparecimento de Ellie, o investigador Keith, que ela tinha contratado antes, resolveu ajudar no caso. Ele tentou convencer a polícia local a dar mais atenção para o caso e investigar o Richard, mas inicialmente não conseguiu convencê-los. Isso porque, no passado, o Richard já tinha trabalhado meio período como policial e então tinha uma certa influência ali sobre as autoridades, o que acabou dificultando as coisas. Porém, depois de uma certa insistência do investigador e também dos colegas da Ellie, o promotor do condado acabou finalmente encaminhando o caso para a polícia do estado de Connecticut, que finalmente começaram as investigações. Em 26 de dezembro, enquanto o Richard estava de férias com os seus filhos na Flórida, policiais revistaram a casa dele. Lá dentro, eles perceberam que alguns pedaços do tapete do quarto do casal tinham sido removidos. A babá da família foi ouvida e então ela contou que se lembrava que dias antes tinha visto uma mancha escura de tamanho considerável naquela parte do tapete que tinha sido retirada.
Eles também encontraram manchas de sangue na lateral da cama e alguns respingos também de sangue no colchão do casal. Ao checar o registro do cartão de crédito do Richard, os investigadores também encontraram algo suspeito. O Richard tinha feito várias compras incomuns na época em que Ellie desapareceu, incluindo um freezer que não foi encontrado na casa, lençóis e um edredom, assim como tinha feito o aluguel de um triturador de madeira. A principal testemunha do caso foi Joseph Haynes, um homem local que trabalhava dirigindo um limpa-neve. Na noite de 18 de novembro, por volta de 3 da madrugada, o Joseph estava limpando a neve ali das estradas por conta daquela tempestade que tinha tido. Ele então viu o Richard na beira da estrada com um caminhão com um triturador de madeira acoplado, perto da margem de um lago. Ele levou os detetives ao local, onde eles examinaram a beira da água e encontraram um polegar humano, uma ponta de dedo com uma unha pintada de rosa, cabelo loiro, um dedão do pé, fragmentos de ossos, um dente coroado com um pedaço de maxilar preso, uma etiqueta de roupa com o nome de Ellie nele, sangue que era o mesmo tipo que o de Ellie e tecidos de algodão azul e verde, que eram compatíveis com os da roupa preferida de Ellie para dormir. Isso levou a polícia a concluir que os restos mortais de Ellie provavelmente foram triturados através do triturador de madeira que Richard havia alugado. Além disso, uma motosserra que continha vestígios de cabelo loiro e sangue humano foi encontrada dentro do lago. A polícia conseguiu encontrar também na casa da família um recibo que dizia que Richard tinha alugado uma motosserra nos mesmos dias em que fez aquelas outras compras suspeitas. O código de série da motosserra tinha sido raspado para dificultar a sua identificação, porém os investigadores conseguiram recuperar esse código usando-lhe uma espécie de ácido forense. Eles conseguiram então confirmar que aquela era sim a motosserra que tinha sido alugada pelo Richard, por conta que eles tinham achado o recibo que tinha ali o mesmo código de série. Os investigadores concluíram que na noite de 18 de novembro, Richard e Ellie discutiram no quarto e ele a atingiu na cabeça com um objeto pesado pelo menos 2 vezes, manchando o tapete e o colchão com sangue. Então, ele manteve o corpo dela no freezer por horas até que ele ficasse completamente congelado e então ele cortou com a serra elétrica e colocou os pedaços no triturador de madeira. Os restos fragmentados foram colocados no caminhão e depois jogados no rio. Os investigadores conseguiram comprovar que aqueles restos encontrados no rio eram humanos e eram totalmente compatíveis com a Ellie. Também conseguiram comprovar que alguns daqueles fragmentos de ossos vinham de um crânio, provando que não tinha como aquela pessoa ainda estar viva. A prova final, que dizia com certeza que aqueles restos mortais eram de Ellie, foi a coroa dentária encontrada. Com a ajuda de um dentista forense, a coroa dentária foi analisada e foi concluído que ela era compatível com os registros dentários de Ellie. Com base nessas evidências, o gabinete do examinador médico do estado de Connecticut emitiu uma certidão de óbito para Ellie em 13 de janeiro de 1987. Depois disso, o Richard foi preso imediatamente, ainda no mesmo dia. Uma carcaça de porco, um substituto próximo à carne humana para fins de teste, foi triturada por um triturador de madeira e usada como demonstração que a forma e as marcas das lascas de ossos do porco após esse processo eram semelhantes à forma dos fragmentos de ossos de Ellie, reforçando a hipótese de que Richard havia usado um triturador de madeira para se livrar do corpo de sua esposa. Os investigadores também conseguiram que amigos e familiares de Ellie testemunhassem sobre como o relacionamento do casal era conturbado e como Richard amedrontava Ellie. Uma amiga contou que Ellie havia dito que Richard já tinha agredido ela uma vez e que quando ela pediu o divórcio, ele mentiu para ela que estava com câncer, para tentar fazer com que ela desistisse da separação. Mas ela descobriu a mentira ao conversar com o médico de Richard. Para os investigadores, ficou claro que Richard não aceitou o divórcio
e resolveu tirar a vida da esposa. O julgamento de Richard começou em maio de 1988, mas acabou sendo suspenso em julho, quando um único jurado acreditou em sua inocência e votou para que ele fosse absolvido. Em 21 de novembro de 1989, aconteceu um segundo julgamento, que dessa vez terminou com o veredito de culpado e Richard foi condenado a 50 anos de prisão. Em janeiro de 2020, o Richard foi libertado da prisão e passou a viver em uma casa de recuperação. Alguns meses depois, ele foi transferido para um abrigo para sem-tetos, onde permanece até hoje. Após a morte de Ellie, seus amigos continuaram a mostrar seu apoio a ela. Eles acolheram os filhos dela e organizaram eventos de arrecadação de fundos para cuidar deles. O Estado também garantiu que a pensão de Richard fosse para os seus filhos. O assassinato de Ellie Crafts foi o primeiro caso no estado de Connecticut em que alguém foi condenado por homicídio sem nenhum corpo ser encontrado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui a sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.